Glória a Deus. Mais uma ministração e dessa vez estaremos orando. Eu estou aqui mais uma vez para te dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele virá, né? Eu vou deixar um versículo da palavra dele, que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 1. Eu tenho ficado muito impactado com... o livro de Atos. Ele é a base. Ele é a base da igreja. Ele é a base das instruções, como é que é uma igreja de Cristo, como é que se movimenta, a igreja se move na terra, como é que é o corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo verdadeiramente, como é o corpo de Cristo verdadeiramente. É tudo que está contido no livro de Atos. Tudo que o Espírito, os atos que o Espírito Santo fez, que foram registrados no livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos, mas na realidade são atos das manifestações do Espírito Santo, revelando, mostrando como é a vida do corpo de Cristo. Como é o corpo de Cristo? O que é que o corpo de Cristo faz? O que é ser o corpo de Cristo? Como ser o corpo de Cristo? Quais são as diretrizes do corpo de Cristo? Como é esse corpo? É um corpo glorioso, guiado pelo Espírito Santo. O vento sopra para onde quer e ouve-se a sua voz. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, o corpo de Cristo, ele tem um mover, um movimento, a maneira de ele reagir, de tocar as vidas de maneira fantástica, gloriosa, sobrenatural. Não existe um corpo na terra igual ao corpo de Cristo. Claro que o corpo humano é uma simbologia do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma simbologia do corpo humano. Mas o corpo de Cristo é o corpo de Cristo, que viveu todo o tempo na terra. Todo o tempo ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele foi feito pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi... até o parto de Maria foi sobrenatural pelo Espírito Santo. Tudo foi sobrenatural. O arrebatamento é sobrenatural. O avivamento é sobrenatural. As curas são sobrenaturais. As libertações são sobrenaturais. Expulsar demônio é sobrenatural. Falar do poder dele é sobrenatural. Ser ungido é sobrenatural. Ser escolhido é sobrenatural. Orar é sobrenatural. Amar é sobrenatural. Perdoar é sobrenatural. Evangelizar é sobrenatural. Discipular é sobrenatural. Ter domínio próprio é sobrenatural. Ter fé é sobrenatural. Ter paz é sobrenatural. Ter alegria e gozo no Espírito é sobrenatural. Ser feliz é sobrenatural. Morrer em Cristo é sobrenatural. Pensa aí, sabe quem vem buscar? Quando o servo do Senhor, a serva do Senhor morre na vontade dele? Os anjos do Senhor, que foram feitos para cuidar daqueles que hão de herdar a vida eterna. Aleluia! Que seja você, que seja você, que sejamos todos quanto queremos esse Jesus maravilhoso. Ele manda os anjos nos escoltar até o céu, até o paraíso. Aí o anjo vem e leva, e o Senhor se agrada da morte do santo. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas recebe. Eu não sei o que Deus está falando, por que Deus está falando para você, mas recebe. E então o livro de Atos vivia a vida sobrenatural. Não conseguia viver sem oração. Tudo era debaixo de oração. Tudo era debaixo estavam em unidade ali, uns com os outros orando. Estavam nas casas orando, no partir do pão, na comunhão.
E quando Pedro, o apóstolo Pedro, estava preso, que foi na época que Herodes mandou matar Tiago, que foi o primeiro que morreu, o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo que morreu por causa de Cristo. A gente, às vezes, a mente não consegue entender como é que Deus deixou e o apóstolo Paulo está preso, ou Pedro está preso, e o Senhor manda anjo tirar ele daquela maneira gloriosa. E nesse período, Tiago está morto, foi morto à espada. Deus tem os seus mistérios. Não cabe a nós entender tudo que o Senhor faz, embora Ele diz que Ele revela a seus servos. E Ele revela mesmo. Revela que haverá pessoas e haverão pessoas servas dele que irão antes do arrebatamento. E tantas outras coisas. Então aqui no livro de Atos eu estou maravilhada o que é o respirar do corpo de Cristo. Como é que respirava o corpo de Cristo? Como é esse corpo? O que esse corpo respira? O que esse corpo se alimenta de quê? Se alimenta do Espírito, se alimenta da palavra, se alimenta das orações, se alimenta da obediência, se alimenta de Jesus Cristo, se alimenta do Pai, que Ele como Pai, Ele veio se revelar o verdadeiro Pai, Ele quer que tenhamos experiência dEle como o verdadeiro, aquele Pai que sempre a gente sonhou na terra ter, e que temos tantos problemas e frustrações por conta de falta de pais que nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém na terra conseguiu, nem conseguirá ser perfeitos e perfeitamente nos fazer felizes completos. Jesus é o único que é a felicidade, que nos completa, que é a felicidade, que nos alimenta e que nos supre totalmente, em todas as áreas. E nós, como filhos e filhas de Deus, Ele quer operar em nós esse relacionamento, esse trabalhar de paternidade, de filiação, para a gente usufruir, ser curado. Não, meu pai não foi bem nisso, meu pai não me ajudou nisso, meu pai não me entendeu nisso. Olha, nós também, quando tivermos família, filhos, vamos fazer a mesma coisa. Eles vão dizer a mesma coisa da gente, sabe por quê? Que perfeito é Cristo. Esse sim pode te satisfazer plenamente como filha, como filhos e como pai. Amém? Então aqui no livro de Atos diz assim, capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste? Porque, na verdade, aí vai contar que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois. E aqui, aí continua, né? Mas eu vou para essa parte aqui, quando ele diz assim, glória a Deus. No 2 diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, certo? No mesmo lugar fazendo o quê? Orando. Estava ali, sempre você vai ver no livro de Atos, falando como era a vida, a respiração da igreja. E aqui no capítulo 2, 46 diz assim, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Pelo amor de Deus, qual é o corpo na terra que tem essa vida? Às vezes tem a paz, às vezes o ser humano tem a paz desse mundo, que ela é limitada, ela é condicionada, se está bem, se está com dinheiro, se está com saúde, se está com a pessoa que quer, se está fazendo o curso que quer, se está ganhando o dinheiro que quer. Mas faltando isso, não tendo, ou mesmo ter que esperar um pouco, já muda de humor, já fica com raiva, já fica com mau humor, já fica triste, já fica ansioso, revoltado. E aqui, a vida do corpo de Cristo é gloriosa.
O corpo de Cristo é sobrenatural, operando em pessoas humanas que deixaram de serem carnais e que deixam de ser carnais para serem sobrenaturais, espirituais. Essa é a vida, é a essência do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é só tem um nome de corpo de Cristo, que muita gente, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Não sabe valorizar o corpo de Cristo, de que ele, como é, tipo assim, as veias, os nervos, os tendões, os ossos, os membros, tudo é sobrenatural. Porque até aquele que não tem força, o Senhor diz aqui em Isaías, eu fico maravilhada das coisas que o Senhor diz, né? Que maravilha Jesus diz. Eu gosto muito desse texto que eu vou ler aqui. Isaías 40, eu amo. Diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas antes eles começam dizendo assim, o 28, não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, Não há esquadrinhação do seu entendimento. Quem é que pode esquadrinhar o que Deus pensa? Ninguém. Dá vigor ao cansado. Isso é sobrenatural. Que a tendência de quem está cansado é não ter vigor, é ficar mais cansado, é ficar sem perspectiva de vir vigor. Às vezes vem o vigor natural, que daqui a pouco volta de novo outro cansaço. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que sobrenatural. Os jovens se cansarão. Ora, jovem é a fase áurea da vida. É na mocidade onde se escolhe seus cursos, sua faculdade, trabalho, com quem vai casar, onde vai morar. E é na mocidade onde a gente se acha dono do mundo, dono da verdade, esperto demais, inteligente demais, audacioso demais, arrogante demais. E aí ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, olha, e se fatigarão. Fatigar, se aborrecem, fica enfadado, não quero mais isso, não quero mais viver, não quero mais estudar, estou cansado de fazer muito curso, estou cansado de trabalhar, eu quero me aposentar. Se aposentando, eu já estou aqui cansado de não fazer nada. Eu quero morrer, outro, vou plantar, vou fazer um bocado de coisa que eu não fazia, vou para academia, vou ficar mais jovem, vai fazer cirurgia, e isso e aquilo. Então, os jovens se cansam, e se fatigam, e fatigarão, e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Olha, eu amo isso. Certamente cairão. Está dizendo, o jovem pode estar no vigor da sua força, mas cai, perde, falha, acaba, morre, adoece, perde tudo que tem, enlouquece, fica endemoniado, se embrenha, toma tantas decisões, cai. Porque ele é só natural. Aqui está falando do natural e do sobrenatural. Mas, olha que coisa gloriosa. Mas, os que esperam, pode ter a idade que tiver. Pode ser senhora, senhor, está na cama, está mutilado, está deformado, está na UTI, está no coma. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. De onde vai vir essas forças?
Aquele que não se cansa vai dar força ao que não tem mais nenhum vigor, não tem de onde tirar, aí não tem mesmo não. Tem horas na vida da gente que a gente pensa, mas que o fio saiu da tomada, mas que faltou energia que ligava a nossa tomada da vida, do pique, do agir, do trabalhar, do fazer as coisas. E ali a gente sente, não, tô ruim, daqui não vai sair para nada, não vou conseguir, não tenho força. E eu não sei, mas aí a gente começa, vai dizendo isso para Deus em forma de oração, vai clamando, não é murmurando, vai clamando, pedindo a Ele socorro, Senhor, eu estou mal, socorro, Senhor, eu não estou suportando, Senhor, a minha limitação humana chegou ao fim, cansei, não tenho mais força, não tenho perspectiva, não creio, não estou com força nem para crer. Aí Ele, mas está esperando nele, né? Ele renovará as forças, fará subir, não disse descer, subir. Para subir precisa ter asas, para subir precisa ter alguma coisa que eleve, para subir precisa ter uma força maior do que a sua, no caso o avião tem um equipamento específico, algo feito para aquele propósito que agora nós temos, né? De uns anos para cá, nós já temos, de uns séculos para cá, já temos, já podemos conquistar o espaço com aviões, com foguetes e tantas outras coisas assim que fazem estar vencendo a gravidade. Então, nessa época que não tinha, só tinha os pássaros, que foram feitos por esse Deus que tem força, que não cansa e que dá força àquele que não tem. E ali subirão com asas como águia. Eita glória! Aleluia! Como asas como águias. Quer dizer, não são as águias que vai levantar a gente, não. É muito mais importante do que as asas das águias, porque as asas das águias falham, as águias também morrem, as águias também são atropeladas, se batem, quebram as asas, caem, se machucam, morrem, matam, são tragadas por outros animais na cadeia de alimentação. Mas espera aí, ele não disse que eram as asas de águia. E depois ele não está falando de qualquer águia, ele está falando de Jesus como águia. Está falando da capacidade daquele Jesus poderoso que tem domínio sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas e todas as pessoas. Mas os que esperam no Senhor, esperar, né? Esperar tá xingando, esperar tá com raiva, esperar tá desacreditando, esperar confiante, esperar certo de que realmente eu não estou com força, mas tem um que tem. Tem um que é o dono da eletricidade, que vai me dar energia, que vai me dar força, que vai me dar vida, que vai me dar entusiasmo, que vai fazer. Eu não estou entendendo como é que em fração de segundo eu estava mal. E agora eu estou aqui bala. É inexplicável. Ele tem que ser experimentado. Você tem que experimentar esse poder. Renovarão as suas forças e subirão. Renova as forças. Já era muita coisa. Para quem não tem força, renovou as forças, podia caminhar. Mas ele não queria que só que caminhasse. Ele queria que voasse, fosse mais alto do que naquele momento aquelas tuas forças acabou. Acabou. Não vai dar mais jeito eu continuar, eu vou vencer, eu vou chegar lá diante de Deus, eu vou ser arrebatado, eu vou ficar com Cristo, eu vou ser levado pelo Senhor. Ele leva a dimensão de voar e subirão com asas, como águias. Correrão. Esse correr aqui não é o correr, nem o correr da São Silvestre, nem o correr que essas corridas que as pessoas tomam medicação para para ficarem fora de si. Não. É a unção que estava sobre o profeta Elias. Aquele pão e aquela água que ele bebeu, ele comeu andou 40 dias e 40 noites sem parar. É aquela unção. Eu amava esse texto, eu ainda não conhecia o poder de Deus, eu era ainda tradicional, mas eu amava, eu ficava impressionada.
Eu acreditava no que estava escrito aí. Eu não vivia totalmente isso que estava escrito aí, porque eu não entendia. Mas eu amava, eu acreditava que era verdade. Eu acreditava que tinha um sobrenatural. Eu acreditava que existia um trabalhar de Deus. Eu não usava essa linguagem, mas a linguagem que eu estou expressando hoje é essa. Que havia um trabalhar de Deus que eu desconhecia, mas que Ele era, que Ele tinha, que Ele fazia, embora eu não soubesse, mas tinha e eu queria. E ele dizia assim, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu amo, eu amo. Porque em diversas vezes na minha vida, e eu sei que na sua, mesmo que você não é cristão, mas Jesus tem trabalhado para revelar, você que teme ao Senhor, você que ainda não teve um encontro com Jesus, você que não entende, porque quantas e quantas vezes você pensa que zerou, e o Senhor Deus entrou com misericórdia, Jesus Cristo teve misericórdia de ti, porque Ele almeja te salvar, Ele está ali envolvendo com a nuvem de glória, com a presença dEle, fazendo você se voltar e perceber que algo sobrenatural aconteceu, que algo que não é normal aconteceu, mas você atribui a B, a C, a ele, a ela, e na maioria, e muitas vezes, não reconhece que é a graça dele lhe chamando. Olha, vem a mim que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Eu quero te aliviar, eu quero te perdoar, porque o pecado pesa. Você que está aí na sua moto, você que está em casa no carro, você que está me assistindo na televisão, você que está no seu notebook, você que está no seu celular, você que está aí desesperado, querendo se matar, se enforcar, se suicidar, você que está desesperado, querendo arrancar os cabelos, você que não tem por onde correr, você que não tem com quem confiar, você que não sabe o que vai, não sabe como resolver sua vida, está em desespero. Ora maravilhosa, chame por Ele. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, me perdoa, me salva. Jesus Cristo, vem me socorrer, vem me dar força, socorra-me, Senhor. Me ajuda a te entender, me ajuda a te amar. Me ajuda a te pertencer, me ajuda a me entregar a ti, me ajuda a me arrepender, me dá força para não somente lhe pedir perdão, mas deixar e querer continuar deixando o pecado para te servir, Senhor. Socorre-me, Senhor, renova minhas forças, como a missionária e a pastora Helene está falando. Renova minhas forças, Senhor. Renova minhas forças, tenha misericórdia de mim. Me ajuda, me leva para ti, me leva para ti, Senhor. Ele promete aos que confiam nele. Confiar é mais do que dizer que confia. É dizer, viver o que está dizendo. É confiar de verdade. É para dizer, sim, mas é para fazer o que está dizendo. Tá tudo dando errado, eu vou confiar. Mas é confiar mesmo. É confiar mesmo. Aí eu confio, mas vou acender um cigarro. É um cigarro até do outro. Eu confio, eu vou tomar um. Eu vou tomar um pico. Eu confio, mas vou ali buscar quem consulte os falsos deuses para me adivinhar. Não, isso não é confiar em Deus. Isso não é confiar em Jesus Cristo. Isso é desafiar Deus. Isso é desrespeitar o Senhor. Se você está chamando por Ele, Senhor, me socorre. Se o Senhor é Jesus mesmo, é o Jesus mesmo que esses crentes pregam, que essa missionária está pregando, que essa pastora está pregando, se revela a mim, venha a mim, socorra-me, venha a mim, Senhor Jesus, que eu preciso de Ti. E Ele vem, porque Ele promete, e Ele cumpre. É um prazer dele, é um prazer, ele se sente tão feliz quando ele ouve a sua criação, chamando por ele por socorro, chamando por ele para salvar, reconhecendo quem ele é, querendo ele, porque ele está à sua disposição. A porta da graça ainda não se fechou. Ele, ou seja, ele ainda não arrebatou o povo, ele ainda não veio julgar a terra. Porque depois do arrebatamento ainda vai ter oportunidade. Sofrida, dolorida. É a salvação, é a vida, vai enfrentar todo tipo de sofrimento para ser salvo. Enquanto que agora você passa sofrimento, mas sendo carregado por ele. Não é que ele vai fingir que você está passando esse sofrimento e vai lhe carregar para você não sentir, não. É que ele vai lhe ajudar, lhe dar estrutura, lhe ensinar a ficar forte. Os seus músculos espirituais vão ficar fortes, sua fé vai ficar forte. Você vai se firmando. E aí ele diz, né? Então, e
E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Incrível, 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 que como Deus, como Jesus fazia as maravilhas, como Jesus foi libertar Pedro, como Jesus tirou Pedro da prisão, enviou os anjos dele. Os anjos dele estão aí trabalhando com você. Os anjos do Senhor estão aqui comigo. Os anjos do Senhor estão no meu canal. Os anjos do Senhor estão na minha vida, no meu ministério, na minha casa. Os anjos do Senhor estão trabalhando sim na vida daqueles que hão de herdar a vida eterna, seus filhos, seus irmãos que não são cristãos, que estão desviados, tio, tia, vó, vô, primo, cunhado, marido, esposa, irmão, irmã, tio, tia, vizinho. Olha, os anjos do Senhor, eles estão esperando as suas orações. Então a igreja de Cristo orava. Vamos orar. Querido Deus, não sei como te agradecer. Nos ajuda a viver isso, Senhor. Aquele povo que o Senhor, da igreja primitiva, eles viveram o que era a igreja. E muitos de nós, nos dias de hoje, não tem igreja restaurada como o início da igreja. Deus está restaurando, Deus quer te salvar, Jesus está te chamando. Oh, Senhor, perdoa os pecados, mentiras, fraquezas, a ignorância, a rebeldia, o ódio, a mágoa que tem de ti, por não lhe entender, por não compreender, por associar os seus problemas com como Deus trata a gente, como os pais tratam a gente trata a Deus, principalmente o pai e a mãe, principalmente o pai. A gente vê no pai, e quando fala de Deus, a gente imagina, tem revolta de Deus, se tem revolta do pai. Ama, a Deus se ama seu pai. Mas o Senhor Deus está lhe chamando. Ó Deus, socorre, meu Deus. Os que estão duvidosos, faltosos, revoltados, os que não conseguem acreditar, ajuda a crer. Dá-lhes fé, Senhor. A fé sobrenatural. Mas o Senhor disse que quando se ouvisse a tua palavra, que a fé viria ao ouvir a tua palavra, e pela tua palavra geraria fé. A unção fluiria através da tua palavra. Quando se ouvisse a palavra, pela palavra teríamos fé. Ouviríamos especificamente o teu Espírito nos falando, nos dando a unção para entendermos, para crermos. Socorre, meu Deus, tira o medo, a incredulidade, as confusões, os ensinamentos contrários à tua palavra. Oh, meu Deus, aqueles que não tiveram diretamente quem ensinasse, foi achando, foi fazendo seus próprios caminhos, suas próprias ideias. Oh, meu Deus, aqueles que não concordam com a tua palavra, mas no fundo só estão debaixo de ignorância, de revoltas. Cura, Senhor, ajuda, meu Deus. Esse que está desempregado, que está frustrado, falando mal de ti, não acreditando que o Senhor é Deus provedor, falando como se Deus amasse o mundo, ele não deixava o mundo estar sofrendo por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer verdadeiramente quem é o ser humano, o que é que o pecado faz no ser humano, o que é que o pecado faz na sua vida, porque que o pecado é o pecado que faz a gente se revoltar contra Deus. Tira dúvidas, os medos, ajuda a pagar as contas, abre as portas, dá livramento sobrenatural, abre as condições, Senhor. Desembaraça, Senhor, o que está embaraçando os seus empregos, suas fontes de renda, suas aposentadorias. Oh, meu Deus, suas empresas, seus comércios. Socorre, meu Deus, aqueles que estão na rua, aqueles que estão com vontade de se suicidar, se jogar, com vontade de tomar uma overdose para acabar com esta dor, esta angústia, esse sofrimento. Socorre, meu Deus. Socorre aqueles que são teus servos também, estão passando tribulação, estão passando dificuldade. Obrigado pelas tribulações que eles estão passando, que nós estamos passando. Nós precisamos adentrar na porta estreita todo instante. Precisamos não desistir.
precisamos continuar confirmando todo dia que queremos continuar salvos, queremos essa salvação. Em nome de Jesus, aqui eu declaro a sua vitória, eu declaro seus livramentos, eu declaro essa salvação. Em nome de Jesus, envia anjos para trabalhar em favor daqueles que estão desviados, que aqueles que estão saindo de casa revoltados, aqueles que estão querendo se sumir, aqueles que não querem ter compromisso com nada, que estão batendo desespero, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão profundamente deprimidos, aqueles que estão oprimidos porque ouviram o diagnóstico do médico, está de câncer, de AIDS, tumores malignos, tuberculose, estão com enfermidades, com problemas circulatórios, estão com diagnóstico terrível. Está repreendido em nome de Jesus. Estende a mão, Senhor, envia anjos, Senhor, para trabalhar. Faz conhecer a tua palavra, faz te conhecer. Socorre, meu Deus, necessitados, dentro e fora da igreja, aonde estiver, na rua, viajando, no ônibus, no avião, nos navios, aonde estiverem, trabalhando, desempregados, aqueles que foram abandonados pelas mães, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, aqueles que foram abandonados nos abrigos, aqueles que largaram os filhos lá para serem adotados. Tem misericórdia, meu Deus, aqueles que estão nos sanatórios, aqueles que estão nas cadeias presas, aqueles que estão na bandidagem, aqueles que estão projetando assaltos, projetando roubos, aqueles, meu Deus, que não sabem como se livrar, aqueles que estão abafando, que vão assaltar, que vão roubar e que vão voltar em uma boa com as coisas roubadas, e não sabendo que lá a morte está esperando, não sabendo que os demônios estão aguardando, não sabendo que os demônios estão levando. Em nome de Jesus Cristo repreendido, eu os abençoo com a salvação, com o livramento, ser visitado com a glória de Deus. Faça a sua decisão lá do Jesus, diga: Jesus, perdoa os meus pecados, me recebe como teu filho, me ajuda como tua filha. Não somente perdoa os meus pecados, como me ajuda a deixar, a querer todo dia na minha vida, continuar dizendo que eu não quero continuar pecando, eu quero fazer a tua vontade, eu quero entender a tua vontade, a tua verdade, a tua salvação, o teu perdão, eu quero me submeter, eu não quero entregar minha vida a ti e frequentar determinada igreja tua e lá querer manipular, querer ensinar um outro tipo de vida, um outro tipo de vida que a igreja deva ter. Não, mas se submeter está, porque a igreja já tem alicerce, a igreja já tem a pedra angular, a igreja já tem os construtores, a igreja já tem a sua coluna, as colunas, a igreja já tem a sua estrutura estruturada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu te abençoo e te convido para que você dê o seu like, te convido para você se inscrever. Você que não se inscreveu, está esperando o quê? Se inscreve rapidinho, passa adiante, divulga para tantas pessoas, envia, principalmente para as pessoas que você conhece que não são cristãs, que não gostam de crente, que não gostam de Cristo. Pode dar a essas pessoas, porque eu sou boca de Deus, para essas pessoas especificamente. E você que está desviado, retorna à casa do Senhor, à casa do Pai, não somente à casa do Pai, primeiramente a Cristo, porque tem muita gente que está desviado e diz que voltou para a igreja. Voltar para a igreja não está dizendo nada. Você precisa voltar para Cristo e não somente voltar e largar Ele lá e ficar na igreja querendo continuar vivendo a sua vida. É você voltar para Cristo, ficar com Cristo, ir para a igreja de Cristo e ir lá frutificar com Cristo, através de Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Se preparando, se submetendo, seguindo o chamado de Deus naquilo que Ele te chama, vivendo os dons, sendo batizado com o Espírito Santo se ainda não é. Se preocupe em ser batizado com o Espírito Santo, sim. Ser revestido de poder para testemunhar do poder de Deus, falar em novas línguas, sim. Né? Línguas inventadas, né? Línguas vernáculas que aprende na faculdade, aprende na escola, aprende sozinho. Línguas da terra natural. São línguas que quem batiza é Jesus Cristo, não é o Espírito Santo que batiza. Quem batiza Jesus Cristo com o Espírito Santo e com fogo e com poder, para nós ficarmos firmes, testemunhando, e que o Senhor Jesus ressuscite a sua vida, ressuscite esta nação, e traga avivamento sobre cada parte da sua família, da sua vida, desse canal, da minha vida, do meu ministério. Eu conto com você. Deus abençoe e até a próxima.